Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série História da Filosofia Cristã. Hoje é a aula de número 32 e estamos aí nas internet da vida compartilhando conhecimento. Para você que me conhece, sou o pastor Nelson Porto. Hoje é a aula 32, estamos aí já um bom tempo, né, que nós não fazíamos vídeo dessa série, né? O último vídeo foi dia 1º de maio, né? Hoje dia 22 de julho, quase 3 meses. Mas é isso, né? Vida corrida. E temos outras séries também para nós gravarmos. E assim a gente vai gravando quando a gente pode. Então, só lembrando você, na nossa playlist aí, depois você confere, principalmente você que é novo no canal, nós temos outras séries também, né? Teologia Paulina, nós temos também curso de História da Teologia, temos também aqui curso de Teologia para iniciantes, né? Quase 90 videoaulas, totalmente gratuitos para você assistir. Temos também Teologia Pentecostal, a outra série de vídeos. Temos também 17 aulas falando sobre prolegômenos, né, que são as palavras introdutórias da teoria sistemática. Temos também 15 aulas aí que eu ministrei lá na igreja usando quadro branco. Depois você confere aí. Panorama, né, dos 27 livros do Novo Testamento. Foi muito interessante estas aulas. E aí você pode dar uma conferida aí, tá certo? E você também que quer ajudar o nosso canal, a primeira maneira de ajudar o nosso canal é você dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né, para que outras pessoas venham conhecer também o nosso trabalho, divulguem também o nosso trabalho. Outra maneira de você também ajudar o nosso canal é você se tornando nosso apoiador, né, do nosso canal a partir de R$20. O link do Apoia-se eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Você poderá se tornar nosso apoiador entrando lá na plataforma do Apoia-se. Nós temos uma meta para alcançarmos financeira, estamos quase chegando lá. Batendo essa meta, o nosso intuito é sortearmos livros de teologia mensalmente para todos os apoiadores. Se torna nosso apoiador agora, eu te coloco um grupo do WhatsApp. Grupo este que não é para debate teológico, discussões teológicas, esse não é o propósito do grupo lá. Mas sim, então somente para divulgação de lançamentos, pré-lançamentos, divulgação de promoções diários aí que aparecem aí em todas as livrarias, né? E todos os sites também, tá certo? Então, nosso apoiador a partir de R$20. E eu vou deixar também o livro que nós usamos para ministrar essas aulas aqui, é esse livro aqui, da editora Vozes, né? História da Filosofia Cristã. São dois autores, Filoteus Borna e Etnê Gilson. Estamos usando esse livro para fazermos essa série, tá certo? Para você que tem a obra, né? Estou na página 97, né? Hoje vamos falar na aula 32. A gente já vem falando na última aula sobre Gregório de Nissa, né? Que foi um dos pais capadócios que viveu ali no século IV, um dos pais que defendeu ali com unhas e dentes a ortodoxia, principalmente no que diz respeito, né, à questão da divindade de Cristo, do Espírito Santo, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o termo nous, né? Nous, termo grego, né? Fala sobre um princípio espiritual que Gregório falava, ensinava a respeito do homem, tá? Página 97 diz o seguinte, ó, o nosso querido, os autores aqui da obra. No diálogo com Macrina, Gregório procura dar a prova da ressurreição corporal do homem. Tal prova é possível na suposição de se poder verificar a presença de um nous. Nous aqui escreve-se N-O-U-S, nous, no corpo humano. Perdão. Do mesmo modo, como se pode provar a presença de Deus no mundo. Ora, não pode haver dúvida de que o Deus imortal jamais se distancia do mundo, senão que, ao contrário, ele o penetra, mercê de sua ubiquidade. Semelhantemente, a alma, ou nous humano, geralmente nous é o termo que é traduzido por mente e entendimento. Só que aqui, Gregório, ele traz um paralelo referindo-se o nous ao ente imaterial. Pode ser a alma ou o espírito, ok? Então, você sabe que para alma, a palavra que é traduzida por alma, a palavra grega é psirrê, né? Ou psique. As duas pronúncias estão corretas. E você pode traduz também espírito por pneuma. Só que ele usa outro termo aqui para designar a parte imaterial do homem, que é nous.
Ok? Demais aqui. Semelhantemente, a alma, ou nous humano, é inseparável do corpo por ele habitado e informado, ainda mesmo que ele se decomponha em seus elementos. Olha só. Como se vê, Gregório baseia-se na ideia de um paralelismo entre o nous humano e o nous divino. E por esta razão que lhe põe tanto esmero em provar, no mesmo diálogo, a existência do nous. Número 1. Prova da existência de um princípio espiritual no homem. Os adversários mais perigosos da doutrina da imortalidade são os epicuristas e os estoicos. Para Epicuro, a natureza das coisas é um produto do acaso e do capricho. A vida humana é comparada a uma bolha de espuma cheia de ar, a qual dura somente enquanto é por ele sustentada. Assim que o ar se escapa, ela se desfaz e desaparece. Epicuro pertence ao número dos que limitam o real àquilo que se pode ver e tocar. E isto porque repõe na percepção sensível o limite de todo o conhecimento. Bem, Epicuro seria hoje um materialista, né? Se Epicuro vivesse hoje, Epicuro e seus seguidores, nós diríamos que ele é um ateu, um materialista. Ele só entende que seja real aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar. Então, os elementos metafísicos, né, Epicuro desprezava totalmente. Ok? Esses eram os filósofos da época do Paulo, né? Paulo, quando prega lá no Areópago, né? Lá em Atos 17. Então tínhamos esses tipos de pensamentos entre os filósofos, né? Incapazes de contemplar as coisas espirituais, não logram sobrelevar-se às coisas sensíveis, nem atingir o espiritual e o divino. Ora, é claro que os negadores da existência de um nous no ser humano hão de negar forçosamente a existência de um nous no universo. Perdão. E vice-versa. Os que admitem a prova da existência de Deus admitirão também a prova da existência da alma. Urge começar, pois, pela demonstração da existência de Deus. Óbvio, né? Muito raro. Eu, particularmente, nunca vi, nunca li a respeito de grupos que creem na existência de Deus, sim, o Deus judaico-cristão, o Criador do Universo, Deus da Bíblia, mas ao mesmo tempo ele não acredita na existência de um ente material. Lembro, trazendo aqui a memória que tem sim, tem grupos sim. Quem são esses, né? Os testemunhos de Jeová. Os arianos, né? Eles creem na existência de Jeová, um ente espiritual, Deus criador. Todavia, eles não creem que o homem possui um ente espiritual, uma alma. Eles entendem que a alma é o indivíduo, né? Então, somente o corpo humano. Verdade. Tanto é que eles não creem na existência do inferno, porque se você não tem alma nem espírito, o indivíduo, quando morre, ele vai para o Sheol, para a sepultura, esperar a ressurreição do corpo, tão somente. Entendeu? Eles torcem bastante, né, cara? Não é somente a questão da divindade de Jesus, não. Outros conceitos, por exemplo, de imortalidade, eles vão negar, assim como os adventistas, né? Tem sim. Pois bem. Então, corrigindo aqui, talvez esses sejam os grupos mais conhecidos, né, de imortalistas. Creem na existência de Deus, mas não creem que o homem possa possuir alma, né? Diz que é impossível negar a existência de Deus, pois a criação anuncia em alta voz a existência do seu autor. Basta atentar para a harmonia do universo, para as maravilhas do céu e da terra, e para a união invisível de tantos elementos antagônicos em vista de um só e mesmo fim. O que não é suscetível de mistura jamais se separa do conjunto em que está integrado, ao passo que as qualidades de per si admitem a mistura, nem por isso se perdem nela. Quem poderá contemplar as tais maravilhas com os olhos do espírito, sem reconhecer a arte e a sabedoria de um poder divino, a manifestar-se nas coisas, a unir as partes no todo e a rematar o todo nas partes? Quem poderá deixar de verificar a existência de uma força bem determinada a garantir a subsistência, o movimento e o lugar do universo? Existe, pois, um princípio espiritual deste mundo. Alguns poderão utilizar também aquele argumento teleológico, né? Que argumento que vai dizer que tudo foi criado, quando você observa a criação, tudo tem um propósito.
né? Tudo foi criado com um propósito. Por exemplo, o Sol foi criado com o propósito de que ele esteja no lugar onde deve estar, porque sem o Sol, por exemplo, não existiria vida na Terra. Só um exemplo. Então, a existência de Deus, segundo esse argumento, né, de Gregório, né, é impossível negar a existência de Deus, porque a própria criação declara em alta voz que existe um ser inteligente que criou todas as coisas. Nos dias de hoje, né, os grandes apologetas, eles têm usado o argumento, né, o argumento da fugiu a memória aqui, né, o argumento de que Deus, né, pelo fato de ter criado todas as coisas, existe esse argumento. Me fugiu a memória aqui, a palavra aqui. Muitos apologetas têm defendido, lembrei, o argumento do design inteligente. Isso, esse é o termo que eu queria encontrar. Design inteligente. Esse design inteligente é uma maneira de se referir a Deus, né? É uma maneira de se referir a Deus fora do contexto religioso, entre os acadêmicos, entre aqueles que estão em debate com cientistas que questionam, né? Que não querem um discurso religioso, como você vai defender o criacionismo. Muitos cientistas cristãos estão usando outros termos para não ficar só no campo do discurso religioso, de Bíblia. Então os caras usam esse termo, né? Que é o termo design inteligente, ou seja, a ideia de que existe um criador mediante toda a criação, mediante toda a beleza, né? Todas as maravilhas da criação. Diz mais aqui, ó. A admissão de um nous divino, né, implica o reconhecimento de um nous humano, ou seja, um princípio divino, princípio espiritual. Ou seja, para Gregório, dizer que existe um princípio espiritual no homem implica num princípio espiritual também divino, vice-versa. É com razão que o homem é chamado de um pequeno mundo, um microcosmo, pois ele encerra em si todos os elementos que entram na estrutura do grande mundo, ou macrocosmo. E assim como o nosso espírito, qual intérprete e arauto da sabedoria onipotente, descortina algo de suprassensível a partir do macrocosmo. Assim, podemos concluir para a existência em nosso microcosmo de uma realidade latente e espiritual. Consegui-lo-emos se ao conselho do sábio fizermos um esforço sincero de autoconhecimento. Este nos fará reconhecer que a alma, em consonância com a sua natureza, opera de maneira incorporal, e visto que ela manifesta suas atividades através dos órgãos corporais, podemos chegar a conhecê-la por intermédio dos seus efeitos. Macrina, que é a obra que ele escreveu, né, o Gregório de Nissa, aduz uma demonstratio ad hominem, chamando a atenção para o modo de proceder do seu médico. Quando este lhe toma o pulso, o sentido do tato só lhe faz perceber umas batidas débeis e breves. Contudo, estas batidas lhe dizem algo mais. Por intermédio dela, o médico escuta a linguagem oculta da natureza. Ora, como poderia ele interpretar os sinais das pulsações se não possuísse um espírito? Porventura, né, por meio deste que ele interpreta e julga as pulsações, chegando assim a localizar a enfermidade, ainda que esta lhe seja invisível em si mesmo. Coisa semelhante ocorre em todos os métodos de pesquisa. Todos eles supõem uma força superior, suprassensível e espiritual. Se cada órgão corporal dispõe desta energia perceptível, isto se deve exclusivamente ao espírito, que o ensina e orienta. Acaso não é assim que logramos avaliar corretamente o tamanho do Sol e formar uma ideia da mecânica celeste? O último argumento é tirado das demonstrações geométricas. Se bem que sejam realizadas com a ajuda de figuras sensíveis, elas nos orientam para algo de suprassensível, demonstrando assim que em nossa natureza se oculta algo de espiritual. Existem experiências, né? Alguns cientistas que creem em Deus fazem, né? Só você pesquisar na internet, experiências pós-morte, né? Ou quando o indivíduo está partindo, eles ficam monitorando ali o corpo do indivíduo. Eu não sei como chegar a essa conclusão, né? Mas alguém já disse que após o indivíduo morrer, por exemplo, na guilhotina, né? Na Revolução Francesa, muitos morreram na guilhotina. A cabeça para um lado, o corpo para o outro.
E aí dizem que por 7 segundos, o indivíduo ainda consegue, mesmo com a sua cabeça fora do corpo, observar as coisas ao seu redor, né? E aí a pergunta que fica, né? O espírito dele ficou ali na mente dele, estava ali na mente ou no corpo, no resto do corpo. E quando se corta e decepa a cabeça do indivíduo, né? O espírito ele precisa partir, precisa ser retirado daquele corpo, né? Então por 7 segundos o cara ainda conseguiria enxergar o mundo ao seu redor, quem sabe até falar. Como é chegar a essa conclusão, que é 7 segundos? Será que alguém voltou para contar? Claro que não, né? Mas, estudos. A teoria mecanicista da vida. Gregório não se dá por satisfeito com estas provas permanentemente válidas da existência de um princípio espiritual no homem. Convencido, embora de que os referidos efeitos inexplicáveis pela só atividade sensível apontam necessariamente para um princípio espiritual, Gregório objeta que talvez fosse possível referi-los diretamente a Deus como a seu princípio. Neste caso, o homem não passaria de uma espécie de máquina engenhosamente arquitetada pelo Criador. Em outros termos, ele nada mais seria do que a concretização de uma ideia divina. Assim como uma máquina ou uma obra de arte representa, em concreto, a ideia de um artista. O trabalho de um tal aparelho não careceria de significado, mas nem por isso ele possui um espírito. Numa palavra, o homem seria uma simples máquina pensante construída por Deus. Muitos filósofos ateus escreveram sobre isso, né, falando que o homem é tão somente uma máquina. Se você olhar realmente com os olhos naturais para o corpo humano, você vai ver, né? O corpo humano realmente é uma máquina super engenhosa, né? Tudo tem uma função no corpo humano. Dizem os cientistas que só uma parte do corpo humano que não teria nenhuma função. E que essa parte do corpo humano ela perdeu a função ao longo da evolução da espécie. Porque não acredito nisso, né? Que seria só o apêndice, né? Tanto é que as pessoas que sofrem de apendicite, né? Que é o apêndice inflamado, vai lá, opera, tira. Tá com suas vidas normalmente, né? Quando você observa o corpo humano, você vê, né, aquela finalidade das células, do DNA, cara. Tudo perfeito ali, né? Quando o ser humano, ele morre, né? Esse corpo, ele se vai. Aí você, depois de 24 horas, percebe que é uma grande máquina que passa de 70% de água. E dentro dessa composição 70% de água, temos ali, né? Temos ali os intestinos, os órgãos que começam a entrar em estado de putrefação. O odor da morte é insuportável. Impressionante, né? Poucos, né, se adaptam, conseguem ficar perto, trabalhar com cadáveres por causa do forte fedor, do odor muito forte. A gente percebe que o ser humano realmente, aí nós dizemos, né, o ser humano não é nada, mas ao mesmo tempo é uma máquina. Então, numa perspectiva tão somente material, humana, você olha assim para o ser humano, você vê, realmente ali não há nada ali, né, de interessante. Mas numa perspectiva espiritual, né, o homem, ele, biblicamente falando, né, habitação de Deus, o homem, ele pensa, ele raciocina, ele tem capacidade para adorar, para servir a Deus, ele pode se comunicar, ele pode desfrutar e buscar essa comunhão com o divino. Enfim, a perspectiva, o homem visto tão somente à luz do materialismo, realmente, é tão somente uma máquina que ao desligar, entra em estado de putrefação. No diálogo Macrina, por sua vez, vale-se da imagem da máquina para provar o ponto de vista contrário. Vejamos com efeito como se origina uma máquina perfeita pelo homem. A primeira condição é, obviamente, que o construtor seja capaz de exercer uma determinada atividade espiritual. E, de modo particular, a perfeita ajustagem das diversas peças da máquina seria impossível sem um trabalho prévio de reflexão e estudo.
Em suma, a capacidade de construir máquinas exige a presença de um espírito dotado de atividade criadora, de onde se deduz a seguinte conclusão: uma máquina não se origina do acaso nem da natureza dos elementos, mas de um artifício que os ordena e dispõe, caso aqui Deus, né? Ora, não há dúvida de que todo artifício é uma espécie de pensamento que, com a ajuda da matéria, concretiza-se em vista de um determinado fim. Sim, Deus seria uma mente pensante, que através da matéria, no caso o barro, cria o homem. E o homem, como obra da criação, como uma criação inteligente, demonstra, comprova, né, que o nosso Deus nos cria também como um artífice, né, uma espécie de ente também que tem sentido, que tem lógica, né, o ser humano como um ser pensante. Então, é uma espécie de pensamento, ou seja, a ideia de que um ente inteligente, ou design inteligente, como estão dizendo aí atualmente, ele, por ter inteligência, ele cria um ser também inteligente, que pode se comunicar com ele, que pode ter dificuldade de comunicar com ele. O pensamento, por seu turno, é um movimento ou uma atividade inteiramente peculiar do nous. Interessante. Para Gregório, o pensamento é um movimento, é uma atividade oriunda do ente imaterial. Eu também concordo com isso. A Bíblia vai comprovar isso, né? O nosso pensamento é uma atividade do nosso princípio espiritual, seja alma, seja nous, seja espírito, o que você quiser dizer. Tanto é que quando você morre, você não raciocina mais. Tu vê uma pessoa no caixão ali, não sente mais nada, não está pensando. E segundo as escrituras, quando o indivíduo morre, a sua memória permanece, sua linha de raciocínio permanece. Só você ver o texto lá do rico e do Lázaro, capítulo 16 de Lucas, não é isso? Você vê ali o rico, depois da sua morte, conversando com o pai Abraão, dialogando, lembrando da vida que ele teve, de abastança, de regalias, né? E lembra também que Lázaro esteve à porta dele mendigando. E aí ele faz um pedido a pai Abraão: pai Abraão, permita que eu volte para que eu possa avisar os meus irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E aí o Abraão diz para ele: não, lá eles têm Moisés, você não pode voltar não, cara, porque lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçamos. Ou seja, querido, seus irmãos tenham tido a oportunidade de ouvir os profetas enviados por Deus. Profetas esses que trazem mensagem de arrependimento, mas eles não querem se arrepender. Isso é uma prova de que, após a morte, o nous, o ente material, o entendimento, a mente, ela não fica com amnésia, ela lembra, ou vai lembrar, daqueles que estão vivos ainda, após a morte, vai lembrar da sua vida, das oportunidades, né, que o indivíduo teve aqui em vida. Entendeu? E de mais aqui, logo, o nous é algo diverso dos elementos. Destarte, Gregório faz ver que há no homem um princípio espiritual distinto do corpo. Resta saber como este princípio incorpóreo atua no corpo humano e, sobretudo, qual a sua relação para com a atividade sensitiva. Bem, já temos aí 24 minutos de aula. Isso aí já vai ficar para a próxima aula. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Certo? Deus abençoe e até a próxima.